Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre o Espiritismo, turma básico 1. Então, neste momento, vamos serenar um minuto os nossos pensamentos, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado e que possamos levar este conhecimento para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vou então compartilhar com vocês os slides e já daremos início à nossa aula. Hoje falaremos sobre elementos constitutivos do universo. A aula está dividida em parte A, onde falaremos sobre espírito e matéria, e parte B, onde falaremos sobre meu reino não é deste mundo. A nossa aula está no livro didático Curso Básico do Espiritismo, primeiro ano. Para quem quiser seguir as aulas pelo livro, pode fazer o download na internet. Mas lembrando também que todas as aulas são baseadas nos livros da codificação. Esta aula está no Livro dos Espíritos, questões 17 a 34, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Conhecimento do princípio das coisas. Então, aqui já temos a nossa primeira reflexão da aula. Porque é muito comum nós queremos entender como tudo o que conhecemos teve início. Como será que este mundo foi criado? Como será que nós fomos criados? Já sabemos que a criação é toda de Deus, ser soberanamente justo e bom, e inteligência suprema. E na aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre os elementos primeiros, os elementos principais que deram origem ao que conhecemos. Porém, ainda não iremos compreender exatamente como esta criação é feita. E por que isso? E aí os espíritos já nos esclarecem, falando que seria perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas, que, como foi dito, está nos segredos de Deus. Então, nós somos como crianças, eu diria assim, porque a criança ela já tem certo conhecimento, já compreende algumas coisas, mas ela ainda não tem maturidade, ela ainda não tem uma base de todo o conhecimento para compreender certas coisas da vida. Não é assim com nós? Em algumas fases já temos condições de absorver certos acontecimentos, outras fases ainda não. E assim ocorre com nós, espíritos, ainda em processo de evolução. Então, neste momento, temos que aceitar certas coisas como segredos da criação, lembrando que Deus, sendo inteligência suprema, tudo foi criado no universo com inteligência, com um objetivo e com uma utilidade. Deus, portanto, não teria criado nada que seja inútil. E aí vale lembrar que é objetivo do Espiritismo auxiliar-nos com o nosso aperfeiçoamento moral, pois acabamos descobrindo uma série de conceitos que, colocando em prática no nosso dia a dia, auxilia o nosso progresso como espíritos. Mas não é objetivo do Espiritismo ficar sondando a natureza da alma, ficar tentando compreender coisas que ainda não é o momento, e ficar com curiosidade, com dúvidas, que mais fariam nós perdermos o nosso tempo do que ter uma utilidade de fato. Lembrando que tudo que pode ser útil, que a gente conheça, de uma forma ou de outra, nos é revelado. E aí, já entrando mais no tema da aula, para o Espiritismo, o universo é composto de elementos gerais.
Então, como já falamos, Deus, que preside toda a criação e continua criando constantemente, e dois elementos criados por ele, então, espírito e matéria. O espírito aqui, já observando que a palavra está com letra minúscula, vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas espírito aqui temos que entender como o princípio inteligente do universo. É aquele item que irá gerar toda a vida inteligente que conhecemos. E a matéria, que aqui talvez seja um termo mais palpável para nós, é o princípio material, que sofre uma série de transformações e vai criando tudo o que conhecemos, o que conseguimos perceber pelos nossos 5 sentidos: tocar, ver, cheirar. Diferente do espírito, que nós vamos compreender como uma luz, um clarão, mas que é um termo ainda abstrato para nós, até por conta de falta de vocabulário mesmo. E aí, lá no Livro dos Espíritos, eles também colocam o fluido universal, que aí seria a ligação entre espírito e matéria. Eles nos colocam que não é um princípio inteligente, mas também não é matéria, pois seria algo muito mais rarefeito em relação à matéria que conhecemos, mas este fluido seria um elo entre o espírito e a matéria. Também vale colocarmos aqui que o espírito e a matéria estão juntos constantemente, então já podemos perceber que a matéria por si só ela é inerte, mas quando colocamos o princípio espiritual na matéria, ela ganha movimento, por exemplo, o nosso próprio corpo humano, e o espírito também ele atua o tempo todo sobre esta matéria. Aqui falando sobre espaço universal, então já sabemos da nossa ciência, de alguns conhecimentos que tivemos na escola, ou do que ouvimos falar, sobre o universo. Então, sabemos que a Terra está inserida no sistema solar, mas que o sistema solar é apenas uma pequenina parte de todo este universo. E todo este universo foi, sim, criado por Deus. E aqui vale um parênteses também, que muitas vezes podemos pensar que só a Terra é habitada, mas como já comentamos, Deus não faz nada que seja inútil. Então, todo este universo tem a sua utilidade, tem seres que o habitam, e, mais uma vez, talvez ainda não compreendamos como se dá tudo isso, mas é importante sabermos que todo este universo está interligado, tem outros seres, tem sua utilidade. E aí, no Livro dos Espíritos tem esta pergunta: o espaço universal é infinito ou é limitado? E aqui eu lembro, quando eu era bem criança, que eu ficava me questionando e às vezes perguntava para os adultos, mas onde é o fim do mundo? E não o fim do mundo no sentido de que o mundo vai acabar, mas numa concepção muito inocente de que em algum momento talvez fosse o final do local que nós denominamos mundo. Como se o mundo fosse um espaço delimitado. E aí, nós já, quando tentamos raciocinar, já nos vem algo dizendo que se tivesse um limite, o que teria depois desse limite? E depois desse limite, o que viria além? Então, pode ser bem complexo de compreendermos
isso, mas já sabemos dentro de nós que o espaço ele não tem limites, ele é infinito. E aí eles nos respondem, infinito. Suponho-no limitado. Que haveria para lá de seus limites? Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. E aí uma outra pergunta fala se existe, então, algum ponto vazio absoluto em alguma parte do universo. E os espíritos respondem também que não. E o que para nós pode parecer vazio, porque talvez não tenhamos a percepção, ou talvez a ciência ainda não tenha descoberto, na verdade está preenchido com algo que ainda não é da nossa compreensão. Falando então sobre o espírito, sobre esse princípio inteligente. E aí, lá no Livro dos Espíritos, eles colocam que para vós, ou seja, para nós, não seria nada, mas para nós é alguma coisa. Então, nós aqui encarnados não temos uma percepção tão clara do que seria o espírito. E aí, Kardec pergunta se espírito, se o princípio espiritual e inteligência seria, portanto, a mesma coisa. E aí eles nos esclarecem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Então, até por uma questão de falta de vocabulário, podemos dizer que espírito e inteligência seriam ali bem sinônimos. Quando pensamos assim, fica um pouco mais claro o entendimento. Afinal, nós, como espíritos, pensamos, refletimos, raciocinamos, tudo isso são ligados a uma inteligência. Diferente de um objeto, um celular, um livro, que não tem inteligência, não tem raciocínio. E aí, no livro dos médiuns, também é colocado que os espíritos exercem poderosa ação sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar. Então, o plano espiritual e o plano da matéria estão o tempo todo interligados. E veremos nas aulas mais para frente que o espírito, com o seu pensamento, consegue construir, consegue transformar, consegue agir sobre a matéria, muito mais do que neste momento possamos compreender. E aí, voltando ao que eu tinha já comentado sobre espírito com letra minúscula e espírito com letra maiúscula. Então, mais algumas questões para frente no Livro dos Espíritos, questão 7 e meia, Kardec vem falar sobre o espírito com letra maiúscula, que aí ele está, de fato, se referindo a nós, seres inteligentes da criação, já individualizados e já com livre arbítrio, ou seja, consciência, dono do próprio destino, dono dos próprios questionamentos, dos próprios julgamentos. Porque nesta aula, neste momento, quando falamos de espírito, estamos falando lá no começo, quando Deus cria este princípio. E veremos numa aula ainda neste semestre que esse princípio ele vai evoluindo ao longo do tempo, ele vai se transformando ao longo do tempo. E aí, em determinado momento, nós nos tornamos seres individuais, já sabendo do nosso destino e totalmente responsáveis pelo nosso progresso, pelas nossas ações. E aí, neste momento,
seria este espírito com letra maiúscula, já com esta individualidade. Agora, falando um pouco sobre a matéria, constituição das formas materiais. Então, é até mencionado na literatura que a menor partícula da matéria seria o átomo, e aí hoje, em 2020, nós já sabemos que o átomo, que no princípio achava-se que era indivisível, ele ainda pode se dividir em partículas menores. Então, quando os cientistas pensam que encontraram a menor parte da matéria, passam alguns anos, vêm-se estudos, vêm-se instrumentos mais precisos, e aí descobrimos que não, que existe próton, existem nêutrons, enfim, partículas ainda menores da matéria. Estes átomos, eles se formam em elementos, e aí aqui a gente fala dos elementos que também foram descobertos pelo homem, que seriam combinados entre si para formar tudo o que conhecemos. Então, por exemplo, o elemento potássio, o elemento ferro, o elemento oxigênio, o elemento hidrogênio, aqueles elementos que já vimos na tabela periódica. Esses elementos, então, eles vão se combinando, vão se transformando e formam moléculas. Aqui, por exemplo, molécula da água. Então, a água são duas partes de hidrogênio, uma parte de oxigênio. E para nós percebemos como, desde o princípio material, ele pode se transformar tanto, e transformações muitas vezes sutis, que se, por exemplo, ao invés de uma parte de oxigênio, tivéssemos duas partes de oxigênio e mais essas duas partes de hidrogênio, não teríamos mais a água, teríamos a água oxigenada, que é uma substância totalmente diferente da água. Não podemos beber porque é tóxica, utilizamos para outras funções. Então, a matéria, ela tem um princípio, mas ela se transforma até que ela chega em tudo o que conhecemos. E as moléculas, por sua vez, vão se misturando, vão se tornando substâncias, misturas. Então, aqui no exemplo, água e óleo, ou água e sal. E aqui, algumas substâncias, elas não se misturam, outras substâncias se misturam, mas, enfim, apenas para ilustrar quantas coisas temos no universo, mas que tiveram tudo início no princípio material criado por Deus. Falando um pouquinho sobre propriedades da matéria. Então, matéria é tudo aquilo que pode ser pesado, que ocupa um lugar no espaço, tem dimensões, então conseguimos medir, conseguimos ver a sua altura. A matéria, nós já sabemos que não ocupam, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, elas são impenetráveis entre si, podem se dividir, e conforme ela vai se transformando, ela pode ter diferentes cores, cheiros, sabores. Então, tudo aquilo que conseguimos perceber pelos nossos 5 sentidos. Também falando aqui que ela pode ter diferentes estados físicos, pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ser um sólido, e assim por diante. E aqui, trazendo um pouco da Revista Espírita. Então, a Revista Espírita também é uma fonte de estudos bastante rica,
Também temos disponível na internet, para quem tiver interesse. Essa passagem é da revista de setembro de 1867, e vou ler aqui com vocês. Então, a ciência tem por objetivo o estudo das leis do princípio material. O objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, a ciência vai estudar a matéria e o Espiritismo vem trazendo o complemento, nos ajudando no entendimento do princípio espiritual. E o que é bastante interessante aqui é que é colocado que o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro. Que o Espiritismo e a ciência se completam mutuamente. Que a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Que o Espiritismo sem a ciência estaria sem apoio e controle e poderia acalentar ilusões. E aí finaliza dizendo que se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria sido uma obra abortada, como tudo quanto vem antes de seu tempo. O que eles vêm nos explicar aqui? Primeiro, que não devemos, de forma alguma, achar que a ciência está oposta aos nossos conhecimentos espirituais. Nós já sabemos que espiritismo, um dos seus pilares é realmente a ciência. E aí, esse conhecimento da ciência e das leis nos permite compreender o universo onde estamos inseridos e nos dá a base para conhecer o mundo, o plano espiritual. Então, quando, por exemplo, tentamos entender como é que pode um espírito reencarnar, e aí compreendemos que existe o perispírito que faz esse laço com o espírito e com o corpo e permite que isso aconteça, ou quando não entendemos como se dá uma comunicação entre um espírito desencarnado e uma alma encarnada, e aí estudamos um pouco os fenômenos da física, onde falam de ondas, e aí com o espiritismo vem este entendimento de que essas ondas, que o pensamento pode ser essas ondas, e que através disso se dá uma comunicação, e aí eles colocam muito bem que quando o espiritismo surgiu, era um momento de bastante auge da ciência, e aí tendo esta base, podemos compreender estes fenômenos. E aí na parte B da nossa aula, meu reino não é deste mundo. Esta passagem é a passagem na qual Jesus está sendo julgado, e aí ele é levado para conversar com Pôncio Pilatos. Então, naquele momento, os judeus estavam procurando uma forma de condenar Jesus, e ele é então levado a Pôncio Pilatos, que representava a autoridade romana, e Pôncio Pilatos, então, começa a questionar Jesus para ver se iria ou não condená-lo. E a pergunta que ele faz é dizendo que os judeus falavam que Jesus se dizia rei, e como ali existia o Império Romano, então, será que esse Jesus, então, estava tentando ser insubordinado? Então, nesse sentido, Pôncio Pilatos pergunta para Jesus se ele era rei. E Jesus responde,
vós o dizeis, meu reino não é deste mundo. E nesta passagem, Jesus deixa muito claro a importância da vida futura. Quando Jesus veio na Terra para tentar nos ensinar algo, deixar o seu exemplo, ele colocou bastante como algo imprescindível a vida futura. Então, ele sempre tentou colocar nas nossas mentes que o mais importante era que nos preparássemos para a vida futura e que nos desapegássemos desta vida material. Num mundo em que ainda se acreditava que Deus dava bens materiais ou vantagens materiais como uma forma de ajudar os seus filhos, de beneficiar os seus filhos, e Jesus vem colocar a importância da nossa vida espiritual acima da nossa vida corporal. E naquele momento, ainda não compreendíamos como exatamente seria esta vida espiritual, o que aconteceria, de fato, após a nossa morte, mas já ficou plantada esta semente em nós. E quando Jesus fala que ele é rei de outro mundo, é também nos colocando que a realeza terrestre, ela é passageira, então podemos hoje estar numa posição de poder e daqui a pouco esse poder não é nosso mais, porque tudo que é matéria realmente é perecível, mas que quando construímos um mundo, valores morais, o nosso aprimoramento, tudo isso acaba sendo eterno para nós como espíritos. E aqui, já finalizando a nossa aula, então, a nossa bibliografia complementar, para quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, livro dos Médiuns, número 51 e 128, item 10, a Gênese, capítulo 1, número 18, capítulo 6, e o Céu e o Inferno, capítulo 3. Bom, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. Agradeço a atenção de todos. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí no chat ou nos comentários. Pode mandar e-mail também, se preferir. E agradecemos a atenção e aguardamos todos para a próxima aula. Até mais, fiquem com Deus.